Bom, gente, hoje a gente vai dar continuidade àquela série, né? Justiça Federal pede a palavra. Hoje a nossa conversa será com o desembargador Lázaro Guimarães, atualmente como ministro em exercício do Superior Tribunal de Justiça. Doutor Lázaro, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui e não é só com os colegas não, porque eu sei, porque meus filhos que atuam na área do direito fazem muita referência ao seu trabalho de disseminação, não só do conhecimento jurídico, mas das ideias, e agora as ideias ligadas à defesa da nossa categoria profissional, dos juízes federais. Exatamente. Então eu pergunto o seguinte, dentro da sua larga experiência, está na Justiça Federal já há bastante tempo, né? Na Justiça da União, desde 1980, quando eu tomei posse como juiz de direito do Distrito Federal, e na Justiça Federal desde março, 8 de março. Poxa, que coincidência. 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, né? Foi no dia 8 de março de 1982 que eu tomei posse como juiz federal. Há quem entenda que não há coincidência, né? Mas é incrível, né? Eu agora que pensei isso. Exatamente, 8 de março. Quem sabe não há uma coincidência, né? Na Justiça Federal da Bahia. E aí, nesse tempo todo, quais as sugestões que poderia dar agora para aperfeiçoamento da Justiça Federal no Brasil? Agora, na Justiça Federal, nós temos uma estrutura muito boa. Nós temos um pessoal, né, desde os magistrados aos servidores, um pessoal qualificado, muito qualificado. O que nós precisamos é de nos unirmos. A apresentação de nossas reivindicações, a defesa dos nossos interesses, compreendeu? O prestígio institucional da Justiça Federal, tudo isso. É certo que nós temos assim exemplos de colegas que estão elevando, compreendeu, bastante, compreendeu, o prestígio da Justiça Federal, mas nós precisamos de tudo isso como um todo. E a Associação dos Juízes Federais é um canal importantíssimo para se alcançar essa meta da união em torno do prestígio institucional, de nós termos uma Justiça Federal cada vez mais forte. Certo. E dentro dessa linha de prestigiar a Justiça Federal, tornar a Justiça Federal mais eficaz no sentido de prestar serviços jurisdicionais mais eficazes para a população, teria algumas sugestões pontuais sobre o que fazer para que essa prestação jurisdicional melhore? Nós temos que aperfeiçoar os meios de atuação cada vez mais, né? Nós estamos há um bom tempo na dianteira quanto à informatização, mas precisamos aperfeiçoar, né, o processo judicial eletrônico, formação e aperfeiçoamento de pessoal, e tudo isso de uma maneira que busque a eficiência. E eu acho que é um passo importante, é buscarmos aperfeiçoar os meios da nossa atuação, os mecanismos de nossa atuação. E uma administração racional, uma administração, inclusive, com a utilização de métodos, uma tecnologia e métodos e recursos humanos apropriados para administrar a justiça. Perfeito. Eu tenho repetido bastante nesses últimos tempos que a Justiça Federal deve ser nacional. Direitos e prerrogativas nacionais para todos os juízes federais no Brasil. O que pensa sobre essa perspectiva de união, de ver a Justiça Federal como uma coisa só? Eu ingressei na Justiça Federal numa época que, inegavelmente, era uma justiça, continua sendo uma justiça nacional, não tem a menor dúvida, mas ela
como estava ligada a um só tribunal de segunda instância, um tribunal que tinha uma força, um reconhecimento muito grande, o Tribunal Federal de Recursos, respeitadíssimo, né? que assumiu uma posição que era do Supremo Tribunal Federal, né? Então, a nossa justiça, eu digo, mas ela tinha uma visibilidade nacional bem maior depois da regionalização. Aqui e ali tem havido percalços para essa unidade nacional. E nós precisamos ter também uma representação associativa. A JUF, ela precisa voltar a representar os interesses gerais da nossa categoria, a categoria como um todo, juízes substitutos, juízes federais, desembargadores federais, ministros do Superior Tribunal de Justiça, inclusive ministros do Supremo Tribunal Federal, embora hoje em dia nós não tenhamos mais nenhum juiz federal no Supremo Tribunal Federal, como já tivemos. Sem dúvida. Houve época em que tínhamos 3, 4 ministros no Supremo Tribunal Federal oriundos da Justiça Federal. Hoje não temos nenhum. Porque nós perdemos força. Perdemos força. De modo que é preciso que tenhamos condições, e isso a associação, a JUF, pode fazer muito bem esse papel, voltar a fazer esse papel, né, de busca de fortalecimento da Justiça Federal como um todo, nacional. E uma palavra de estímulo ao jovem que tem uma visão positiva da Justiça Federal, às vezes quer fazer um concurso, é um sonho de vida, fazer um concurso para ser juiz federal, procurador da República, ou se não, simplesmente simpatiza com a Justiça Federal e quer conhecê-la um pouco melhor. Uma palavra de estímulo. A palavra de estímulo que eu posso dar é que o jovem vai encontrar na Justiça Federal, e eu tenho andado por esse país todo, né? Na época que eu estava na primeira instância, nós substituíamos o país inteiro. Eu já substituí Amazonas, Rio de Janeiro, eu era juiz federal na Bahia, Amazonas, Rio de Janeiro, Minas Gerais e hoje de fora, Mato Grosso do Sul, já fiz audiência em Cuiabá, no Mato Grosso, Sergipe, de modo que nós tínhamos uma abrangência, né, de experiência muito grande na época do Tribunal Federal de Recursos. Mas isso não cessou com a regionalização, né? Porque é do regional, do particular, do local que se chega, não é? E nossa justiça é a justiça da União, é uma justiça federal, ela tem esse caráter nacional. Então e ela é bem estruturada. O Conselho da Justiça Federal tem procurado manter e até aperfeiçoar, quer dizer, elevar a qualidade dos serviços da Justiça Federal. E o jovem vai encontrar isso, vai sentir isso na Justiça Federal. E uma palavra sobre a AJUF, a Associação dos Juízes Federais do Brasil, doutor Lázaro. A AJUF, desde que, quando eu entrei na Justiça Federal, ou seja, em 82, nós tínhamos uma JUF com menos de 70, porque no Brasil inteiro o número de cargos de juízes federais era de 70. Certo. Então todos nós nos conhecíamos, as nossas esposas, os nossos companheiros se conheciam, todos nós nos conhecíamos e nos dávamos bem e lutávamos juntos pelo engrandecimento da justiça. Hoje nós temos quase 2.000 juízes federais no Brasil todo. Mas me parece que isso não é motivo para enfraquecer ou desestimular essa busca de unidade, né? E isso se realiza, né,
a Associação de Juízes Federais serve como um meio de se encontrar essa unidade de propósitos, a defesa da instituição, a defesa dos nossos interesses legítimos, as nossas reivindicações, tudo isso a JUF deve fazer. Também. Queria agradecer aqui a presença do Dr. Lázaro Guimarães, atualmente como ministro em exercício do Superior Tribunal de Justiça. Obrigado, Dr. Lázaro. Eu é que agradeço.